noite. Leis para a conscientização do autismo foram destacadas em campanha Abril Azul. É uma forma de a gente valorizar também o trabalho que são feitos por pais, professores e também toda essa ação que o poder público acaba reconhecendo, né, como uma ação absolutamente importante, né, aos portadores do espectro autista. A Escola de Educação Infantil para o bairro São Cristóvão foi uma das demandas apresentadas pelo vereador Gleison Consalter. De janeiro a dezembro não param de vir pais, familiares com relação a vagas, então a gente sabe que a demanda é muito grande e cada vez será maior, então a gente tem que ter esse pensamento num futuro. E reveja também, história da Fundação Cultural Planalto foi lembrada em solenidade no Parlamento. A emissora foi fundada no dia 5 de abril de 1969 pela Mitra Diocesana. A finalidade da época era instalar meios de comunicação pensando no desenvolvimento integral. O Jornal da Câmara dá sequência à série de reprises com fatos importantes de 2019. E como já é tradição, abril é o mês de conscientização do autismo. Por isso, na época, nossa equipe conversou com alguns vereadores que possuem projetos sobre a causa. De acordo com a Organização das Nações Unidas, o autismo atinge cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo. Só no Brasil, estima-se que sejam mais de 2 milhões de casos. Pensando nestes números, o vereador Ronaldo Rosa é autor de uma lei para contabilizar essa população aqui no município. Buscamos essa legislação na capital, em Porto Alegre, é uma bandeira do partido que eu integro, que é a Solidariedade, que trabalha muito nessa questão do autismo. E nós trouxemos então essa ideia para Passo Fundo, que é de realizar um censo aqui na nossa cidade, para que a gente possa ter um número oficial de pessoas com espectro autista, né? Porque é muito difícil você estabelecer políticas públicas sem saber para quantas pessoas são essas políticas públicas, e o município não tem nenhuma contagem nesse sentido, nenhuma contagem oficial. Então, a lei que foi aprovada aqui pela Câmara de Vereadores já está em vigor. Cabe ao Executivo colocar em prática através da Secretaria de Saúde, que tem um apoio também, que pode ter o apoio também da Secretaria de Assistência Social, para que a gente realize um censo. Primeiro, vamos descobrir quantas pessoas nós temos com essa necessidade na nossa cidade. Depois de se fazer esse levantamento, nós vamos ter mais tranquilidade para encaminhar recursos, projetos e políticas públicas para atender a essas pessoas. E o pedetista Márcio Patucci é autor de 2 legislações já aprovadas sobre o assunto. Além disso, agora ele está sugerindo ao Executivo a confecção da carteirinha de identificação do autista. Nós fomos autores de uma lei que prevê toda a comemoração no mês de abril, né, dessa semana de conscientização ao espectro autista. O colega vereador Ronaldo Rosa tem uma lei que também que disciplina, né, algumas ações envolvendo toda a causa autista, e nós pedimos então que o poder público municipal possa interagir com a ALMA, que é a Associação dos Amigos dos Autistas, para que essa carteirinha, né, possa identificar, possa reconhecer aquelas pessoas que possuem espectro autista, porque veja bem, nós temos uma outra lei também de minha autoria que prevê nos locais públicos, bancos, supermercados, farmácias, o pagamento, o acesso preferencial, né, a essas pessoas. Então, é uma forma de a gente valorizar também o trabalho que são feitos por pais, professores e também toda essa ação que o poder público acaba reconhecendo, né, como uma ação absolutamente importante, né, aos portadores do espectro autista. O autismo pode ser compreendido como uma junção de condições, como atraso no desenvolvimento do comportamento social ou dificuldades de comunicação. A secretária da Associação de Passo Fundo fala sobre os principais sintomas. Aqui tem algumas formas, né? Tem uma irritabilidade ou um riso também, às vezes não é só o choro, a irritabilidade, é um riso muito constante, sem motivo. O sono, muitas crianças têm transtorno do sono, quase não dormem, uma agitação, comportamentos repetitivos, atraso na fala, ou às vezes uma fala muito descontextualizada, a gente chama de ecolalia, né? Fica repetindo uma palavra fora do contexto, brincar de uma forma
não convencional, né? Por exemplo, aqui tem a imagem do carrinho, não pegar o carrinho e brincar daquela forma fantasiosa, mas pegar o carrinho e se interter com uma parte só do objeto, rodar uma rodinha. Gostam muito, às vezes, de girar, de rodar algo. Estereotipias como o giro das mãos ou ficar passando a mão muito perto do rosto. O fato de chamar, não atender, pouco contato visual. São sintomas que a gente pode observar. O que a gente não pode é rotular, que autista tem que fazer isso. Não necessariamente. Né? Autista que tenha 2, 3 comportamentos desses, crianças, né, que tenham 2, 3 comportamentos desses, a gente já pode desconfiar e procurar uma ajuda, né, uma informação. Lisandra também reforça a importância do respeito, que não deve acontecer apenas no mês de abril. Tem toda eu acho que toda uma proposta que a escola deve fazer com informação, porque no momento que tu tem a informação que os colegas daquele TEA que estão naquela sala entendam o que é o transtorno do espectro autista, por que de certos comportamentos, como melhor conversar com ele, melhor lidar com ele, a informação acaba diminuindo o preconceito e com isso se traz respeito, né? É o que a gente espera, respeito a qualquer um, todos são diferentes. E eles, de uma maneira mais ingênua, como né, tu citou, eles são um alvo muito fácil. Então a escola é responsável por identificar que isso aconteça e responsável por fazer políticas afirmativas que levem informação. E essa informação não precisa ser concentrada apenas naquele grupo de sala de aula que tem aquele TEA, que se espalhe numa reunião de pais, que conversem com os pais dos alunos, para que se quebre esse preconceito, que se dê informação e com isso se traga respeito, né? No ano passado, o vereador Gleison Consalter utilizou o espaço do Grande Expediente para falar sobre um tema de interesse coletivo, a educação. Desde o início do mandato, a bandeira da educação vem sendo levantada pelo parlamentar. Desta vez, ele parabenizou o município pelos avanços na área, especialmente no ensino infantil. Gleison Consalter também falou sobre o pedido para a construção de uma nova escola para o bairro São Cristóvão. A gente sabe que tem diferenças entre uma escolinha de educação infantil e outra, desde o número de alunos, desde a equipe de professores, mas principalmente com relação ao espaço físico. Umas são menores, outras são maiores, enfim, e tudo isso acaba influenciando no decorrer do ensino. Tanto é que a gente também, mais voltado para o nosso bairro, da qual a gente é morador há mais de anos, tendo conversa também com o secretário municipal Edmilson Brandão e com o próprio executivo, a gente tem trabalhado também fortemente para expandir esse número na Grande São Cristóvão. Já temos escolinhas lá, posso citar aqui a Maria Elizabeth, temos a escolinha Fofão, que é no bairro Planaltina, mas compete também a Grande São Cristóvão, mas a demanda é muito grande. Eu, de fato, de janeiro a dezembro, não param de vir pais, familiares, com relação a vagas, então a gente sabe que a demanda é muito grande e cada vez será maior, então a gente tem que ter esse pensamento num futuro, não somente no bairro São Cristóvão, mas quanto mais construções de escolas de educação infantil a gente for pensar, né, melhor será para a comunidade como um todo. O vereador ressaltou ainda o compromisso das instituições que desenvolvem campanhas educativas que visam a promoção do meio ambiente e do trânsito. Gleison acredita que este trabalho é fundamental na formação da consciência das crianças. A partir do momento que você parar para educar uma criança desde pequeno, você não terá problemas no futuro. Hoje em dia, isso é cada vez mais um adulto mesmo, uma pessoa com uma certa idade, se a gente for chamar a atenção por algo relacionado ao trânsito, já vão se incomodar, já vão dizer que sabem mais do que você. Então, é uma situação bem complexa, que se for trabalhado desde pequeno, a partir de 2, 3 aninhos de idade, todo um processo será um adulto mais consciente no trânsito, como motorista, como pedestre, e a questão ambiental nem se fala. A partir do momento que tu chamar uma criança, um filho, um sobrinho, um familiar que seja, a questão, a importância de colocar o papel corretamente numa lixeira
e não atirar simplesmente na rua, você também vai estar transformando a vida de muitas pessoas que posteriormente não vão ver bueiros cheios de lixo, com inundações nas próprias residências de famílias muitas vezes humildes, mas não somente acontece com as humildes. Então, uma série de fatores que a prevenção, e eu sempre vou repetir aqui para todos vocês, é desde pequeno, desde a parte da educação infantil. A situação precária do ensino público estadual também foi pauta. O orador do Grande Expediente lamentou o problema de sucateamento das instituições. Tem problema de infiltrações, tem problemas na rede elétrica. Então, assim, são situações que hoje, ser diretor, uma diretora de escola estadual, tem que ter muita força de vontade, muita dedicação, porque muitas vezes dependem somente deles, verbas estaduais cada vez mais difícil, porém, abro um parênteses aqui que eu comentei na tribuna sobre agora no mês de abril, que o Estado liberou alguma verba para que sejam direcionadas principalmente à parte elétrica, serão destinados para algumas escolas estaduais, não somente de Passo Fundo, mas para todo o estado. Então, ou seja, o recurso é muito aprimorado e muito dividido. Então, vão conseguir somente resolver essa questão, fora os demais problemas que existem. Então, é muito complicado, sem contar também parcelamento de salários, que já vem há um bom tempo, sem citar governo A ou B. Eu acho que a educação, como um contexto geral, principalmente a nível estadual, vem deixando a desejar a cada ano. E veja a seguir a homenagem do Legislativo Municipal aos 50 anos da Rádio Planalto. Para você, o que é ser criança? Jogar bola, brincar, fazer bagunça, brincar. Amor? Amor. Não sei. Não sei depois. E é brincando, aprendendo e fazendo novas amizades que essas crianças se preparam para a vida. E você pode ajudá-las a transformar o mundo, doando para a ONG Amor. ONG Amor, criança sendo criança. Uma criança de 8 anos pesa cerca de 25 quilos. Em um impacto a apenas 60 km por hora, é como se ela pesasse meia tonelada. Sem cinto de segurança, há poucas chances de sobrevivência. E na vida real, não tem volta. Você não consegue desrespeitar as leis da física, mas pode não ser vítima delas. A escolha é sua. O Telejornal da Comunidade relembra agora a solenidade que em abril homenageou as 5 décadas da Rádio Planalto. A reportagem é de Paula Petrini. A emissora foi fundada no dia 5 de abril de 1969 pela Mitra Diocesana. A finalidade da época era instalar meios de comunicação pensando no desenvolvimento integral. Mas quem resgata esta história é o diretor da Fundação, Padre Darcy Treviso. O grande sonhador da Rádio Planalto, o saudoso bispo D. Cláudio Colli. 10 anos antes da rádio ser oficialmente inaugurada, ele já, nas visitas pastorais que fazia pela diocese, ele já lançava a semente, mobilizando toda a população da região, que ia até a divisa com Santa Catarina, a diocese ia até o Rio Uruguai. E ali ele sempre, em suas falas, ele dizia: precisamos ter uma rádio. Isso nós conseguimos só em 1969, dia 5 de abril, quando oficialmente a Rádio Planalto, na época era AM, e começou então a sua programação ali transmitindo do centro de Passo Fundo, atrás da Catedral. A Cultura Gaúcha está no ar às 24 horas do dia através do canal do Rio Grande 105.9. Já o conteúdo jornalístico está presente na Rádio Planalto News 92.1. Desta forma, o presidente da Fundação destaca a responsabilidade de comunicar e evangelizar. Porque ao transmitir notícias, ela forma também opinião, dá rumo, dá interpretação, ajuda ou destrói.
esse se torna um grande e o maior desafio. Por isso, qual é o nosso referencial de qualidade? É aquilo que está de acordo com os princípios do cristianismo, né? Então, uma rádio de inspiração, sim, é católica, mas dentro do grande princípio do cristianismo. Então, aquilo que é comunicado, aquilo que é fortalecido, aquilo que é insistido, ou a crítica feita aos temas da sociedade, elas têm um referencial como critério de avaliação, são os princípios cristãos. Se existe consonância, afinação, e nós conseguimos fazer aparecer isso, eu acho que estamos no rumo certo. Além da qualidade no conteúdo, a gente deve destacar também a qualidade dos profissionais que desempenham suas atividades na Rádio Planalto. Sem dúvida alguma, nenhum profissional, ele cai pronto do céu, ele também vai se moldando. Então, esse também é um desafio que a direção da rádio tem, de ajudar os profissionais que lá atuam, em primeiro lugar, a criar um clima fraterno entre eles. Que eles se sintam bem, que eles se sintam à vontade, que se sintam capazes de expressar suas opiniões, de ajudar a edificar, porque, na verdade, são essas pessoas que têm o microfone diariamente. E uma voz muito conhecida é a de João Altair da Silva. Há 31 anos no ar, ele afirma que a Rádio Planalto faz parte de sua vida. Para mim, que comecei lá com 17 anos, né, já estou quase chegando aos 50 anos, né, já me aposentei lá na Rádio Planalto. O que eu sei fazer é a rádio, né? O que eu sei fazer é a rádio. Apresento lá diversos programas, diversos informativos nas duas rádios, não só na 92, mas também na 105.9. A Fundação Cultural Planalto conta atualmente com 37 profissionais, produtores e locutores com grande responsabilidade na região. Entre os nomes conhecidos dos ouvintes, também podemos citar os vereadores Ronaldo Rosa e João dos Santos. Dessas 5 décadas, uma delas eu participei. Eu estou há 10 anos, entre a minha primeira passagem e a segunda agora, há 10 anos sendo um colaborador da Rádio Planalto, e para mim é um local que me fez crescer muito profissionalmente, porque ainda no período de faculdade eu já fazia o meu estágio na Rádio Planalto. Então, para mim, trabalhar na Rádio Planalto é estar dentro da minha escola que me formou, onde lá eu pude conviver com profissionais muito experientes, profissionais que fizeram nome na história do rádio de Passo Fundo, com quem eu aprendi bastante, né? E eu sempre digo que aprendi muito mais do que a gente estar sentado numa cadeira de uma faculdade, né? Porque aquela experiência de pessoas que vivenciaram o dia a dia da comunicação, o dia a dia do jornalismo, é muito diferente do que a gente estar dentro de uma sala de aula. A Rádio Planalto, para mim, significa bastante, porque nós que vivemos da comunicação, a gente não fica longe do microfone do rádio. Para mim, ela significa o pão que eu levo todos os dias para minha família, e ela significa também a alegria daquelas pessoas que nos ouvem todos os dias. Assim, a Planalto foi reconhecida pelo Legislativo Municipal. As 5 décadas de história foram lembradas pelo presidente Fernando Rigon, que ressaltou o gosto pela rádio e pela comunicação. Falando da Rádio Planalto, eu volto lá antigamente, quando nós tínhamos o Paulo Augusto Farina fazendo o recolhimento, 5 para as 7 da manhã. Escutava toda manhã antes de ir para o colégio, porque era a rádio que pegava no interior, né? A partir das 7 horas tinha a notícia. E assim nós fomos crescendo. Meu pai foi uma pessoa que sempre gostou de rádio, né? Ele faleceu escutando rádio, isso é uma coisa boa. E eu peguei também esse gosto. Eu sempre digo, no meu carro não tem CD, não tem pendrive, tem rádio. A única que eu estou escutando rádio. Então, homenagear a Rádio Planalto nesse momento é um dever da população. E além também, né, a evangelização que a Rádio Planalto fez, né? Desde o início tem a missa aos domingos, né? Eu ia seguido no domingo, ia tomar um chimarrão com meu pai até às 5 para as 9. 9 horas ele ia para o quarto escutar a missa. Então, ela atuou sempre em todos os sentidos. E deixou, né, que isso é importante, pessoas que passaram pela Radiofusão deixaram pessoas marcantes, né? Júlio Rosa, Altair Carlos Colucci, são pessoas que passaram por lá, depois foram para outras rádios, pessoas da história de Passo Fundo. Então, bacana isso, poder fazer essa homenagem, poder fazer esse reconhecimento, não só dos vereadores, mas da sociedade de Passo Fundo, uma rádio com esse potencial.
Nós agradecemos como Fundação Rádio Planalto essa homenagem que a cidade nos faz, especialmente a Câmara de Vereadores, mas também uma homenagem certamente a toda a cidade de Passo Fundo. Afinal de contas, 50 anos de trabalho mostra o interesse e o cuidado também pela cidade. E a cidade, quanto mais informada estiver, quanto mais espaço tiver para se manifestar, ajuda na criação, na construção da cidade, especialmente edificando o bem comum. E hoje nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a nossa próxima edição.